Graça e paz, queridos. Boa noite. É bom estarmos aqui nesse que é o primeiro domingo do mês de março, primeiro domingo do mês de missões. Hoje pela manhã fizemos a abertura da nossa campanha de missões mundiais. Somos gratos a Deus porque sua igreja, Lírio dos Vales, tem podido participar de uma maneira ativa, direta, dos projetos, dos desafios de missões mundiais, através da nossa junta, da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, mas também através de outros ministérios. Sua igreja hoje coopera de uma forma direta com o sustento de alguns missionários. E nós louvamos a Deus por esse privilégio que Ele nos dá. Alguns missionários destes no campo de missões, outros atuando em ministérios específicos, como o Ministério de Família, através da CEPAL, e nós, dessa maneira, estamos cumprindo o ídolo de Jesus, também sensíveis através da ação missionária. Além disto, estamos prevendo, programando para esse mês, recebermos aqui também um missionário da nossa junta, que hoje atua no continente africano. Então, a nossa expectativa é de que, mobilizados, sensibilizados com esses instantes, nós, como igreja, possamos levantar uma oferta para missões mundiais mais expressiva, com maior comprometimento do que fizemos ano passado. Então, nos ajude nisto. Aquilo que o pastor falou no último encontro, na última reunião nossa, domingo passado, eu quero uma vez mais repetir. Em momentos como esse, campanha de missões, campanhas específicas, nós precisamos perguntar a Deus a respeito do que Ele tem conosco, para que nós possamos empenhar na campanha que estaremos envolvidos. Pergunte ao Senhor quanto que Ele tem com você, quanto que Ele tem para que você separe daquilo que Ele tem dado a você, para que a campanha de missões mundiais seja plena de êxito. Nós alcancemos um valor expressivo, significativo, que revele efetivamente nosso compromisso com missões. Nós vamos ler um texto da palavra e em seguida vamos orar, pensando naquilo que Deus tem para nós nesta noite. Salmo 119, eu quero ler com vocês o versículo de número 50, só um verso. Salmo 119, verso 50 diz assim: esta é a minha consolação na angústia. A tua promessa preserva a minha vida. Vou ler mais uma vez. Esta é a minha consolação na angústia. A tua promessa preserva a minha vida. Uma outra versão traz o mesmo verso da seguinte maneira: este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dá-me vida. É interessante, não é? O texto bíblico contraria todos aqueles pregadores da prosperidade. Interessante. O texto bíblico contraria todos os bispos, apóstolos e etc, que até bem pouco tempo tinham um evangelho fácil nos lábios, tinham o evangelho da facilidade, do tudo é possível, você vai conseguir, você vai ser curado, você está curado. Esses pregadores andam desaparecidos.
diante do dia, do tempo que estamos vivendo, que estamos atravessando, estranhamente desapareceram. As facilidades, as promessas feitas daquele evangelho que não tem absolutamente nada a ver com este evangelho, estão silenciados. O que está acontecendo? Deus mudou? Deus parou de agir? Parou de trabalhar? Deus está de férias? Ou nós estamos agora lidando com uma realidade que é a realidade ensinada nessa palavra minha a você? O salmista está falando de dias difíceis que ele vivia, que ele experimentava. O salmista está falando de dias de desconforto, dias de sofrimento. A palavra aqui é sofrimento. O texto bíblico não esconde. Este é o meu consolo no meu sofrimento. Era um homem de Deus, era um homem compromissado com Deus, era um homem que levava Deus a sério, como José levou, como Daniel levou, como Isaías levou, como Jeremias levou, como Moisés levou, como Davi levou, como tantos outros personagens bíblicos levaram e tiveram dias de sofrimento, dias difíceis. O salmista está dizendo que a porção do Senhor, a palavra do Senhor, o Salmo 19 é uma alusão direta à palavra de Deus. A sua palavra me dá vida. O meu consolo nos dias do sofrimento é que a tua palavra, as tuas promessas me dão vida, me dão coragem, me dão ânimo, me dá condição de atravessar os dias adversos, os momentos difíceis. A tua palavra me encoraja, me conforta. Nós não podemos negar os dias difíceis, nós não podemos fugir dos dias difíceis, nós não podemos ignorar os dias de dor, os dias de sofrimento, os dias de luto. Não podemos, eles existem. Não é se vão chegar, é quando vão chegar. Quando baterá a nossa porta, a minha porta, a sua porta, a dor, a enfermidade, a angústia, a tensão, a injúria, a difamação, a perseguição. Quando? E quando baterem a nossa porta, a experiência do salmista nesse texto, e eu espero que também seja a sua, a minha experiência nos nossos dias difíceis, a tua promessa preserva a minha vida, a minha consolação na angústia, o meu consolo no dia do sofrimento é que a tua promessa me dá vida, a tua promessa me preserva a vida. Eu penso que quando nós nos permitimos orientar pela palavra de Deus, quer sejam os dias favoráveis ou desfavoráveis, agradáveis ou desagradáveis, quer atravessemos o vale da sombra da morte ou estejamos num dia de grande conquista e celebração, nós vamos constatar esta verdade compartilhada pelo salmista: vida. A promessa de Deus é de vida. Eu bem sei os planos que tenho para vós. É promessa de vida, é promessa de salvação, é promessa de esperança, é promessa de conquista, mas não uma conquista fácil, banal, facilitada, não uma conquista de bens materiais que ficarão aqui. Estamos falando de uma conquista que nos coloca numa condição ainda mais próxima e íntima do Senhor, nos dias bons ou nos dias adversos, no dia do vigor físico, da saúde, da conquista, ou no dia da enfermidade, da dor, do luto. Eu gostaria que, diante desse tempo que estamos vivendo, diante dos dias
de preocupação, de tensão, de angústia, como disse o salmista. Esta é a minha consolação na angústia, esta é a minha consolação na aflição, esta é a minha consolação no dia adverso. A tua promessa que me dá vida. E eu espero que o irmão e a irmã viva essa realidade. Experimente isso. Experimente isso. Experimente se voltar inteira e integralmente para o Senhor, no dia bom ou no dia difícil. Experimente sinalizar a mais absoluta confiança nele, no dia da conquista ou no dia do aprendizado. Ah, mas como assim, pastor, no dia do aprendizado? Você já me ouviu falar, o homem de Deus, a mulher de Deus, não perde nunca, nunca. Guarde isto. Esta é uma frase para nós tornarmos nossa na condição de servos de Deus, nossa na condição de homens e mulheres que têm um compromisso com Deus. A gente não vai perder nunca, por quê? Ou a gente recebe, porque o Senhor nos dá a vitória, e isso a Bíblia nos ensina de Gênesis a Apocalipse. A vitória não virá por nossos próprios méritos e força, pela nossa estratégia, porque o melhor estrategista é o Deus eterno, Ele conhece o melhor caminho, a melhor saída. Não é assim. A vitória virá pela ação dEle, por misericórdia dEle, por graça dEle. Ou a gente ganha por uma ação de Deus, por uma intervenção dEle, ou a gente aprende diante do momento difícil. Perder jamais. Não. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Ou a gente recebe das mãos dele, ou ele nos ensina dizendo: espera um pouco mais, ainda não, calma, acalma o teu coração, não faça nada, espera, eu vou agir. Faça apenas aquilo que é da tua alçada fazer, aquilo que você enxergou, percebeu que não dá mais, que é impossível, cessaram as tuas condições, é porque eu vou entrar em cena. Acalma o teu coração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, das nossas vidas, e nos ajude, e principalmente nos dê essa convicção. No dia da angústia, estamos atravessando mais um momento delicado, muito delicado, na questão da saúde pública por conta da Covid-19 no país, no Rio de Janeiro. Estamos debaixo de um novo decreto do nosso prefeito na cidade do Rio de Janeiro, com alguns cuidados que precisam ser tomados, com a observância de horários de chegada em casa, de trânsito e tudo mais, usando máscara, mantendo o cuidado da higiene das mãos, álcool em gel, tudo. Estamos vivendo dias em que redobramos a atenção, dado o momento delicado que vivemos e constatamos bem perto de nós. Experimente isso aqui. No dia da angústia, no dia da adversidade, a minha consolação é essa: a tua promessa gera vida, imprime vida, sopra vida de dentro para fora em mim. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado por teu cuidado e favor, obrigado por tuas misericórdias, obrigado porque o Senhor tem sido Deus zeloso, um Deus presente, um Deus que assiste, conforta, encoraja, renova o ânimo, o vigor, um Deus que abre portas, um Deus que dá vitória, um Deus que conforta e nos ensina no dia da dificuldade, um Deus que sabe bem o que é melhor para os que esperam nele. Então, Deus, nos dê
a possibilidade de continuarmos nesse aprendizado caminhando contigo. Os dias são difíceis, os dias são de angústia, os dias são de sofrimento para muitos, de luto, de dor, de perda, de tensão, de apreensão, de medo. Deus, que o retorno do teu povo para a tua palavra, que o inclinar da tua igreja para a tua palavra, para as tuas promessas, sopre vida sobre nós, sopre vida, como o Senhor nos ensinou através de Ezequiel, lá no vale dos ossos secos. Sopre vida no interior de cada um de nós, no peito de cada servo teu, de cada ovelha tua, neste lugar, e que esteja ao alcance da nossa voz. Faz assim, Deus, para a glória e honra do teu nome. Aceita o culto que estamos aqui para te prestar. Receba os louvores como expressão da nossa gratidão, como expressão do reconhecimento do teu povo, da tua igreja, do lugar do Senhor na nossa vida. O primeiro lugar é teu. Reina, Senhor, reina em nós, a partir de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Nós vamos acompanhar o Ministério de Louvor nesse instante, em 2 canções. Em seguida, o pastor vai compartilhar com a igreja algumas informações a respeito da nossa dinâmica, da nossa caminhada, dos desafios que temos aí para os próximos dias. E tem novidade, tem coisa boa vindo por aí. Já já o pastor vai dividir com você. Vamos adorar ao Senhor nesse instante com o Ministério de Louvor. Queridos e amados irmãos, graça e paz a todos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui para exaltar e engrandecer ao nome do Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todos sempre, aquele que é o seu amigo, que está presente ao seu lado aí, nesse momento. Que a graça do Senhor possa inundar a sua vida nesse momento. Eu quero convidar você para nós adorarmos ao Senhor com alegria, dizendo que o amor do Senhor nunca falha na sua vida, amém? Vamos adorar o Senhor com alegria, aleluia. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Vento é forte, profundo mar, tua presença me amparar.
mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Fazes tudo, coopere para o meu bem. Fazes tudo, coopere para o meu bem. Fazes tudo, coopere para o meu bem. Aleluia. Fazes tudo, coopere para o meu bem. Sim, fazes tudo, coopere para o meu bem. Fazes tudo, coopere para o meu bem. Mas tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Aleluia! Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia. Glória a Deus. Te adoramos, Senhor. Declare, nada temerei diante da presença do Senhor. Aleluia. Oh Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sente que é o fim, eu vou manter os olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidarás de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo.
agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver. Se o meu coração sente que é o fim, eu vou manter os olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidarás de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Posso crer e descansar em Deus. Posso crer e descansar em Deus. Muito bem, queridos. Deixa eu compartilhar com vocês algumas informações a respeito da nossa dinâmica. Quero só lembrar a você, terça-feira nós temos o Jardim de Oração do grupo de mulheres da igreja, sob responsabilidade da MCM, às 8 horas da manhã. Essa reunião de oração tem sido presencial, com todos os cuidados, observando todo o protocolo de higiene, de afastamento, de distanciamento, álcool nas mãos, aqui no templo. Terça-feira, 8 da manhã. Lembrando também que nós retomamos na última quarta-feira, que foi a primeira do mês, a reunião das Déboras, mães orando por seus filhos, mães biológicas, mães na fé, mães do coração, elas reunindo-se quartas-feiras, 19h30, mas só nas primeiras e terceiras quartas-feiras do mês. Isso significa que a primeira quarta-feira nós temos essa reunião das Déboras, 7h30, depois 15 dias. 15 dias. Então, primeira e terceira quarta-feira de cada mês, as Déboras estão reunidas às 19h30 para um tempo de intercessão e de oração. Com relação à escola bíblica, você já sabe, nós estamos com a escola bíblica para adultos, jovens e adultos, quintas-feiras, 19 horas. E a escola bíblica dos juniores e adolescentes está acontecendo presencialmente, domingo, 9 horas da manhã. Tá? Guarde essas informações. E agora uma novidade. Eu quero anunciar aqui em primeiríssima mão que o nosso domingo de Páscoa esse ano vai ser diferente. O nosso domingo de Páscoa teremos uma programação diferenciada no domingo pela manhã e no domingo à noite, uma vez mais, teremos um musical de Páscoa coordenado, supervisionado, dirigido por Eduardo e Silvana. Primeiríssima mão, vocês receberão essas notícias também diretamente de Eduardo e Silvana. Eles farão esse convite, a igreja
está tendo o privilégio de, uma vez mais, como tivemos no Natal, através do Eduardo e Silvana, sermos lembrados daquele domingo especialíssimo da ressurreição de Jesus, logo depois da crucificação da sexta-feira. Esse momento da semana da Páscoa, sexta-feira, que chamam Santa, sábado e domingo, o domingo da ressurreição, o dia da decretação da vitória da vida sobre a morte, nós celebraremos no dia 5 de abril, quinta, sexta, sábado e domingo, é dia 4 mesmo, desculpe, 4 de abril, primeiro domingo de abril, domingo de Páscoa, o musical à noite com Eduardo e Silvana. Fique atento, divulgue e você terá mais informações detalhadas aí, através das redes da igreja, da mídia da igreja. Nós vamos mais uma vez louvar ao Senhor com o Ministério de Louvor e agora com um tempo para consagrarmos nossos bens, apresentarmos nossos bens ao Senhor. Você tem todas as informações da conta da igreja para a consagração dos seus dízimos e ofertas. Se você usa o Pix, a chave do Pix nosso é o nosso CNPJ, que você tem aí na tela, embaixo, no seu televisor ou no seu celular. Então, agora, vamos apresentar ao Senhor, consagrar ao Senhor como gesto de gratidão, reconhecendo seu senhorio sobre nossas vidas, reconhecendo-o como o nosso provedor. Nós vamos entregar, devolver nossos dízimos e ofertas, separando e consagrando também nossas vidas e talentos. Vamos louvar o Senhor com o ministério de louvor nesse instante. Um dia eu vou
bem, queridos, vamos orar, consagrando os dízimos e ofertas e colocando diante do Senhor esse nosso tempo que teremos agora na reflexão desta noite. Obrigado, Deus, obrigado porque, como igreja, o Senhor nos dá a oportunidade, mesmo numa reunião online, atípica como essa que temos tido ao longo dos últimos meses, o Senhor nos conscientiza e nos dá o entendimento de que também é tempo de consagrarmos ao Senhor parte daquilo que o Senhor nos tem dado, como aquele que nos sustenta, como o nosso provedor, consagrarmos ao Senhor nossas vidas. O Senhor é aquele que nos tem dado vigor físico, saúde para o trabalho, nos tem dado a oportunidade de ganharmos de maneira digna o salário que sustenta nossas vidas, nossas famílias. Nós te agradecemos por isso. Podemos também nesse instante apresentar ao Senhor nossos talentos, consagrando ao Senhor nossas vidas profissionais, pessoais, a fim de que sejamos um instrumento nas tuas mãos de testemunho contundente num tempo que estamos vivendo, nos dias que estamos vivendo. Ó Deus, receba como expressão da nossa gratidão, reconhecimento nosso de que tudo que temos vem do Senhor, e se alguma coisa temos devolvido do que é teu, na verdade temos te dado. Ó Deus, nos dê visão para a administração desses recursos, multiplica o Senhor, a fim de que tenhamos uma gestão transparente, clara e que promova o teu reino neste lugar. Fica conosco, que uma vez mais a tua palavra cause impacto, edificando vidas, salvando, confortando, encorajando, exortando, animando aqueles através da ação direta do teu Espírito Santo. No nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Olá, queridos irmãos, amados da Igreja Batista Lírio dos Vales. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, que bom estar com os amados, apesar de que seja dessa forma, né, à distância. Pensar que a gente esteve tão perto. Eu me lembro que em março de 2020, o pastor Ebenezer tinha feito um contato com a gente para a gente poder estar aí no domingo, justamente foi a semana da pandemia e não foi possível, nós tivemos que retornar para o Uruguai e depois gravamos um vídeo, mas de qualquer maneira é muito bom poder estar com os irmãos. Meus queridos, o objetivo para esse vídeo são 3. Eu gostaria de estar falando um pouco sobre nós, nossa família, gostaria de falar um pouco sobre o ministério aqui no Uruguai e também gostaria de dar uma palavra de agradecimento aos amados, aos irmãos. Por tanto tempo, os irmãos conosco, né? São 10 anos que os irmãos têm estado apoiando o ministério aqui no Uruguai, então eu gostaria de cumprir com esses 3 objetivos. Mas antes de continuar aí com o vídeo e falar desses 3 aspectos, eu gostaria de recordar, lembrar aos amados do tema da nossa campanha de missões mundiais. Viva o poder de transformar. É isso. Inclusive podemos falar juntos, se você está aí reunido, se os irmãos estão juntos, podemos falar juntos? Viva o poder de transformar. E o texto se encontra em 2 Timóteo 1,7. Podemos ler juntos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E é isso, meus irmãos. Esse é o espírito que o Senhor nos deu para continuar com essa missão. Então, meus irmãos, falando sobre a família, como os irmãos bem sabem, nós temos 3 filhos uruguaios, né? 3 filhos nascidos aqui no Uruguai. E nós estamos
aproximadamente 30 anos aqui nesse campo. E aqui os irmãos veem nosso filho primogênito, o André, que é casado com a Raquel, que é brasileira, e no momento eles moram no estado do Espírito Santo, no Brasil. Temos aqui o Felipe, que é o caçula mais novo, ele está conosco. Temos aqui a Débora, que é casada com o André, que é uruguaio, e eles moram aqui no Uruguai. E nós temos aqui o pequeno Davizinho, né? Pequeno Davizinho, que é o nosso neto, que foi o primeiro neto. A gente já teve, nasceu já o segundo netinho. Inclusive, para nós, assim, tem sido difícil. Se teve algo que essa pandemia causou um estrago para os missionários, né? E acredito que para todos que são avós, que são pais, foi seguramente a questão de estar separados, né? Então, esse é o nosso último netinho, Lucas, que é da geração Covid, né? Ele nasceu justamente na época da pandemia, e a gente ainda não teve aquele privilégio de poder sustentar, né, o Lucas em nossos braços, o pequeno Lucas. Mas já vai chegar o tempo da gente estaremos juntos com todos na família. Mas meus queridos, enquanto a saúde, nós estamos bem. O Uruguai tem passado por essa pandemia com bastante cuidado. As vacinas aqui no Uruguai, elas começaram agora no princípio do mês de março, começaram as vacinas, mas também, igual o Brasil, num ritmo bastante lento, mas se Deus quiser, a gente vai chegar na época que as fronteiras serão liberadas, porque atualmente o Uruguai tem as suas fronteiras fechadas, somente nacionais e residentes que residem, que estão fora do país, que podem estar entrando hoje no Uruguai. As fronteiras estão fechadas para o turismo, para qualquer outro tipo de atividade. Então, realmente essa pandemia trouxe um grande estrago nessa área de relacionamentos, né? Mas estamos bem. Graças ao nosso bom Deus, Ele tem nos cuidado. Em nenhum momento a gente teve algum tipo de susto, né, em relação à doença. Então, o segundo ponto e aspecto que eu gostaria de estar falando é sobre o ministério, né? Como os irmãos sabem, nosso ministério ele tem 3 frentes aqui. Nós estamos trabalhando com o ministério de plantação de igrejas, nós estamos trabalhando com o ministério de educação, na parte de treinamento missionário e acadêmico, junto aos seminários, e também temos trabalhado na área de prevenção do suicídio. São as 3 áreas que a gente tem atuado, e mesmo durante a pandemia, foi possível realizar essas 3 atividades, ainda que com bastante mudanças. Uma delas foi em relação à plantação de igrejas. Aqui os irmãos estão vendo a nossa igreja, nosso grupo, né, que se reúne na cidade de Montevidéu. Essa foi nossa última reunião, agora que fizemos faz 2, 3 domingos. Nós estamos funcionando de maneira, eu digo maneira híbrida. A gente faz o culto presencial e transmitimos o culto através de redes sociais. E durante essa pandemia nós tentamos vários meios e várias formas, procurando uma maneira de alcançar mais pessoas. E plataformas virtuais diversas, né? E tentamos Zoom, tentamos Blue Jeans, tentamos Jitsi,
tentamos Facebook, que é onde a gente está agora. Fomos buscando assim várias formas de chegar até as pessoas, porque esse é o objetivo. E graças ao nosso bom Deus, a gente conseguiu ter um número considerável de pessoas que foram alcançadas com a mensagem do Evangelho. Por incrível que pareça, a gente teve praticamente o dobro de assistência virtual em relação ao que é o presencial. Eu acredito que esse fenômeno também tenha sucedido em várias igrejas, né, do Brasil e também do mundo, mas foi uma época de aproveitar oportunidades, e a gente tem aproveitado essa oportunidade graças ao nosso Deus. Uma área que eu gostaria de pedir oração e em relação ao Ministério de Plantação de Igreja tem sido o grupo mais jovens. Também algo que nos surpreendeu foi isso, de que os jovens, adolescente jovem, ele não pôde se adaptar muito bem ao sistema virtual. Muito difícil. E alguns deles hoje estão um pouco desanimados, não puderam se integrar através das redes sociais. E é um motivo realmente de oração. Eu peço oração aos irmãos pelos jovens, e somos poucos, né? Não são muitos. E o Uruguai precisa de uma nova geração. O Uruguai precisa de alcançar as novas gerações. Então é estratégico alcançar os jovens. Um outro aspecto também do nosso ministério, que os irmãos estão vendo aqui, foi a área de capacitação e a área de treinamento missionário. E nessa área, essa área não sofreu tanto, não foi assim tão difícil trabalhar, porque os alunos, muitos deles já estavam assim acostumados em trabalhar nas plataformas virtuais. Mas algo que foi assim também muito positivo foi o fato de poder, através das aulas, poder edificar, solidificar a fé de muitos desses que participaram das aulas. Alguns deles deram testemunho, inclusive em uma das cartas nós estivemos comentando sobre isso, do importante que foi eles poderem estar participando das aulas, porque era o único meio que eles tinham de estar em comunhão com outros irmãos e com a fé, devido a que suas igrejas não tinham uma forma de estar tendo reuniões e cultos, e para eles foi uma maneira assim de serem edificados. Então isso também foi algo muito positivo durante esse tempo de pandemia. Tem sido, né? Porque hoje o seminário, são dois seminários que a gente atua, o seminário bíblico e o seminário batista, e os dois seminários já decidiram que todo o ano 2021 continuarão trabalhando através do ensino online ou virtual, né? Através das plataformas virtuais. O outro ministério, a outra área de atuação que a gente tem trabalhado, e essa foi a área assim mais, eu diria que deu mais trabalho, no sentido de que exigiu mais esforço, principalmente da Clélia, que é a área de prevenção do suicídio. E aqui vocês estão vendo um grupo que está se reunindo aqui. Nessa época que ainda era presencial, atualmente nós estamos trabalhando também de uma maneira virtual. Todas as reuniões de 2021 foram na modalidade virtual, e também alcançamos muitas pessoas, e não só do Uruguai, da Espanha, Paraguai, outras regiões do Uruguai mesmo. Realmente expandiu bastante, e foi uma área
sumamente difícil de trabalhar durante esse ano. Muitos casos de ideias de suicídio, muitos casos de pessoas que estavam fechadas em um quarto pedindo ajuda, por favor, meu filho está fechado e quer se matar, e o que eu falo, o que eu faço? Dobraram os números de ligações, tudo foi duplicado em relação ao que trouxe a pandemia. E sabendo que uma das causas do suicídio vem por depressão, né? E o Uruguai é um país que sofre muito com a depressão. Vocês também já devem ter visto muito isso, já ouvido bastante em nossas cartas, né? Mas continua sendo motivo de oração. Se alguns não sabem ainda, o Uruguai é o país que ocupa o primeiro lugar em números de suicídios na América. Na América Latina. O Uruguai ocupa o primeiro lugar. Por dia se calcula pelo menos duas pessoas tirando a vida. É um número muito grande em relação ao número da população, é uma porcentagem muito grande, muito grande. Se calcula aproximadamente 20 por cada 100 mil habitantes, quando a Organização Mundial de Saúde diz que é um número altíssimo, né? É um número altíssimo. Geralmente é 14, 15, o Uruguai está em 20 pessoas por cada 100 mil habitantes. Realmente é um grande desafio, mas graças ao bom Deus, durante esse tempo de pandemia, nós pudemos levar o Evangelho e pessoas chegaram a conhecer a Jesus através desse ministério. Então, damos glórias a Deus por esse trabalho e lembrando que esse trabalho não é nosso, esse trabalho nosso missionário, esse trabalho é da igreja brasileira, e esse trabalho e esses frutos também são dos irmãos que participam e têm participado dessa obra. E por isso que a minha palavra final é uma palavra de agradecimento, irmãos. Nada disso seria possível se não fosse o apoio em todos os sentidos. Aquela ligação, aquela mensagem que a gente recebe e que é de ânimo. Eu me lembro muito bem de uma dessas ocasiões no ano, que a gente estava muito atarefado e preocupado com muitas coisas, sem saber para onde caminhar, e justamente o pastor Ebenezer mandou uma mensagem no meu WhatsApp. Eu vi, e não no dia, eu vi depois, a mensagem dizia: meu querido irmão, como vocês estão? Vocês estão precisando de alguma coisa? Puxa, aquilo realmente foi maravilhoso poder saber de que não estava sozinho, de que tinha uma igreja ocupando-se, preocupado com a gente. Então, vai aí o meu agradecimento e dizer que essas mensagens, essas palavras são de muita bênção para as nossas vidas. Então, meus irmãos, eu gostaria de dizer aos irmãos aqui, nessa palavra de agradecimento, eu gostaria de utilizar as palavras do apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, que vai até o versículo 7, a gente vai estar lendo. E eu gostaria de fazer minhas as palavras do apóstolo Paulo e ressaltar somente algumas características dessa igreja pela qual o apóstolo Paulo estava muito agradecido. E se tem uma coisa, meus irmãos, que nos fez repensar durante esse tempo de pandemia, foi igreja. O que é igreja? E em muitas situações e muitas vezes nós nos vemos voltando, como que o Senhor nos está ainda empurrando para que a gente possa voltar à origem, voltar à essência do que é ser igreja.
E quando eu leio essas palavras de Paulo e relaciono essas palavras com o que os irmãos têm feito e outros irmãos têm feito no Brasil, isso alega o coração. Alega o coração porque a gente sabe de que existem igrejas ainda que não se dobraram frente às heresias e a esse evangelho que se tem pregado por aí, que não é o evangelho puro. Bom, vamos à leitura aqui de Colossenses. Paulo, então ele está dizendo assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Uma coisa somente para lembrar, o apóstolo Paulo, ele não conhecia os irmãos de Colossos. Não conhecia. Colossos foi fundado por Epáfras. O apóstolo Paulo conheceu Epáfras quando estava em Éfeso. Durante aqueles 3 anos, aquele tempo que ele esteve em Éfeso, teve contato com Epáfras. Depois, Paulo foi para outras cidades e Epáfras ficou encarregado de levar esse evangelho, essa palavra, para a cidade mais próxima. E Colossos era uma cidade próxima a Éfeso. Então, Epáfras vai e leva essa palavra. Ou seja, nós estamos vendo aí que Paulo está dizendo que eram irmãos fiéis em Cristo, tendo como exemplo um outro irmão que levou o evangelho que era fiel em Cristo, e do outro lado nós vemos Paulo, um irmão fiel em Cristo que levou o evangelho a Epáfras. Epáfras, fiel a Cristo, leva aos irmãos em Colossos, e esses irmãos em Colossos também continuam essa fidelidade a Cristo. Então aqui a gente já encontra uma marca interessante, fidelidade da igreja. Outra questão é fiéis em Cristo. Fiéis em Cristo Jesus. Não é fiéis em instituição, em religião, ou fiéis a uma organização. Fiéis em Cristo. E aqui eu gostaria de ressaltar esse ensinamento que para mim particularmente foi algo que me ajudou muito. Eu aprendi isso no seminário, mas durante esse tempo de pandemia essa verdade se reafirmou na minha vida. O que nos define como igreja é a nossa condição em Cristo. Se somos fiéis por Cristo e em Cristo. Se a igreja se reúne, ela se reúne em Cristo Jesus. A igreja não se reúne em um lugar físico. A igreja se reúne em Cristo Jesus. Paulo não conhecia Colossos, mas em Cristo, Paulo estava presente em Colossos e podia mandar uma mensagem para eles. Porque em Cristo Jesus é onde se encontra a nossa condição espiritual, a nossa posição espiritual. Está em Cristo Jesus. Isso daí é algo maravilhoso, meus irmãos. Maravilhoso, porque se eu perco esse ensinamento, se me desvio desse ensinamento, já o fato de não ir a uma igreja, em um lugar físico, vai me debilitar na fé. Os irmãos entendem e compreendem isso? Nós não nos reunimos em um lugar físico, nos reunimos em Cristo. É claro, o lugar físico ele vai complementar o que é essa unidade, essa união em Cristo, mas é em Cristo Jesus que fazemos todas as coisas. E o texto continua, e aqui vai até o do versículo 3 até o versículo 8, Paulo continua falando: damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo. Veja bem, Paulo ressalta isso. E do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus.
da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo. E já vai frutificando essa palavra, como também entre vós, desde o dia que ouvistes, veja bem, desde o dia que ouvistes, desde o dia que conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Então vejam bem, meus irmãos, isso que eu gostaria de ressaltar. Esses irmãos eram fiéis em Cristo, porque eles deram frutos. Agora, o fruto, ele só pode ser dado a partir do momento que você ouve o Evangelho. E não é qualquer Evangelho, é o Evangelho que é a palavra da verdade. Ao ouvir esse Evangelho puro, esse Evangelho que é o Evangelho das boas novas, de salvação, entrou pelo ouvido, chegou na mente e tocou o coração, porque eles não somente ouviram, senão que eles conheceram a graça de Deus. E a palavra conhecer aí é aquela ideia no idioma original de um conhecimento que leva que toca mente e que toca coração. É um conhecimento com convicção. Sei quem é Deus, provei da graça de Deus, degustei quem é Deus, não somente ouvi falar, mas alcançou minha mente e alcançou meu coração. Por esse motivo, damos frutos. O fruto é natural e o fruto sai, o fruto acontece. Então aqui a gente está vendo característica muito bonita dessa igreja pela qual o apóstolo Paulo está agradecido. Uma igreja que ouve, uma igreja que guarda essa palavra na mente e no coração e uma igreja que dá fruto. Então a minha palavra de agradecimento aos amados é justamente essa. Os irmãos, durante esse tempo de pandemia, não deixaram de colaborar com a obra missionária. Os irmãos superaram o alvo da campanha de missões mundiais do ano passado e tem desafio de superar ainda mais esse ano. Porque a gente tem visto, isso é prova, o fruto é resultado do que tem sido a palavra nos vossos corações. Então, eu realmente, nós aqui no Uruguai, juntamente com a minha família, somos agradecidos em poder viver essa era, né, do Evangelho que não se inclina frente a uma pandemia, não teme. Nos cuidamos, mas não tememos. Não confiamos em ciência, confiamos em Deus, mas sim nos utilizamos da ciência porque Deus assim permitiu, mas a nossa confiança está em Deus. E fazemos tudo isso por causa da esperança, como aqui mesmo diz no versículo anterior, quando Paulo fala aqui, aqui quando ele fala, tendes para com todos os santos, quer dizer, a fé, o amor que vocês têm por causa da esperança. Esperança precede fé e amor. Por causa da esperança que tem em Cristo Jesus, vocês são fiéis. Por causa da esperança que vocês têm em Cristo Jesus, vocês dão fruto. Por causa da esperança que vocês têm em Cristo Jesus, a esperança de que as coisas vão melhorar, a esperança da glória eterna, não esperança aqui,
nós participamos de missões, nós oramos, nós damos, nós entregamos por causa da esperança. Então, meus irmãos, é muito bom poder ler essas palavras e encontrar vida nelas em nosso entorno, em nosso contexto. Então, finalizando, não quero delongar muito mais, eu simplesmente deixar essa palavra, então, de agradecimento aos irmãos. Oro a Deus para que os irmãos possam continuar adiante e lembrar aos irmãos que o vosso trabalho não tem sido em vão no Senhor. Então, gostaria de animar os irmãos a realmente continuarem com essa campanha. Os irmãos já sabem quais são os meios, né, de como participar, como ofertar, como interceder. Tem vários recursos aí que os irmãos podem estar visitando a página da junta. O irmão da parte de missões, que aqui o irmão que escreveu, irmão Isnard, um abraço para o irmão que contactou com a gente aqui. Também, através do irmão Isnard, os irmãos, seguramente a equipe, também toda a equipe, os irmãos poderão saber como participar com mais afinco nessa campanha. Então, meus irmãos, somente para finalizar, relembrar aqui a nossa campanha, nosso tema: viva o poder de transformar, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Que o Senhor os enriqueça, que Deus os abençoe. Eu gostaria de orar pelos irmãos e pela amada igreja. Deus amado, Senhor bendito, gostaria de estar agradecendo pela Igreja Batista Lírio dos Vales, nesse lugar físico que eles se reúnem, ó Deus. Agradecer por isso, mas não somente isso, Senhor. Agradecer porque eles não estão, a posição deles não é física, mais que tudo a posição desses meus amados é espiritual, é uma outra dimensão, é em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus eles poderão fazer muito mais, ó Deus, muito mais para o teu reino, e outras nações vão conhecer, assim como aqui no Uruguai e outras nações do mundo. Abençoa essa igreja e esses amados irmãos, em Cristo Jesus. Amém e amém. Até mais, meus irmãos. Senhor, tu és onipotente, pois tu podes tudo e não há nada impossível para ti. Senhor, tu és onisciente,